Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Julian Assange, certo? Essa figura importantíssima aí do mundo contemporâneo, do nosso mundo atual, e o Assange está para ter aí um recurso dele julgado na Inglaterra, tá? Para saber se ele vai ser extraditado ou não para os Estados Unidos. Se ele acabar extraditado para os Estados Unidos, ele vai acabar pegando eventualmente a prisão perpétua ou até pena de morte. A gente está torcendo aqui para que isso não aconteça, né? Porque o Assange é uma figura importantíssima aí do nosso mundo atual, é um cara ligado à liberdade de informação relevante, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também no vídeo de hoje e, enfim, tem dois livros aqui que falam sobre o Assange. Vou falar um pouco sobre os livros, citar algumas questões interessantes, inclusive ligadas a documentos que foram vazados pelo Wikileaks, ligados ao Brasil, tá? E que são inclusive relevantes para a gente entender também o que é a direita, a esquerda no Brasil, tá? E para além dessa questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e esse jogo do poder, que também gera uma série de ambivalência aqui que a gente vai discutir também, por exemplo, a partir de uma comparação com o juiz Moro aqui no Brasil, tá? Então, enfim, o Assange é uma figura importantíssima aí, eu diria inclusive que é um dos filósofos mais importantes do nosso mundo hoje, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso então, tá, pessoal? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Está aqui o terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total. E o zap está na descrição do vídeo. Se vocês conseguirem furar o bloqueio desses bandidos aqui, a gente de repente consegue conversar a respeito do livro, tá bom? Então segue aí a dica, beleza? Então, pessoal, um resuminho rápido aqui, tá? Pra gente, né, para quem ainda não conhece muito bem a questão do Assange, um resuminho rápido para a gente depois partir para a reflexão mais ampla aqui, tá? O Assange fundou o Wikileaks, tá? Que é uma página na internet, é uma instituição também sem fins lucrativos e tal, que tinha o objetivo de expor documentos secretos do poder e, leia-se, né, dos governos e das grandes empresas, do poder econômico, que, enfim, que diziam respeito a informações relevantes para a sociedade, ao mesmo tempo crimes cometidos, inclusive pelo governo dos Estados Unidos e tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, quer dizer, ele fundou o Wikileaks em 2006 e aí foi acusado pela primeira vez em 2010, tá? E aí misturaram lá, né, essa acusação do vazamento das informações com acusações dele ter acusações de cunho sexual lá na Suécia, que eu também não sei os detalhes, tá? Mas enfim, e aí a coisa foi ganhando outra proporção. O Assange também ganhou ali enfim, começou a ganhar uma visibilidade mundial muito maior, tá? E em 2012 ele acabou se refugiando na embaixada do Equador, certo? E ficou ali até 2019. Naquela época o presidente do Equador era o Rafael Correa, tá? Já falei até dele um pouquinho aqui quando a gente conversou sobre a Maria Lúcia Fattorelli, né? Porque o Rafael Correa é uma figura também importantíssima aí da história das últimas décadas na América Latina, porque é um cara que tentou fazer, ele fez, na verdade, ele uma auditoria da dívida pública no Equador, praticamente zerou a dívida lá, né? E conseguiu, enfim, melhorar uma série de coisas lá. A Maria Lúcia Fattorelli participou disso, faz inclusive depoimentos até hoje sobre isso. E aí o Rafael Correa mediou, porque o Assange se refugiou na embaixada do Equador em Londres, e parece que pelo direito internacional a embaixada é um lugar intocável, né? Quer dizer, o exército do próprio país, ou seja, a embaixada do Equador em Londres, o exército da Inglaterra, a polícia de Londres não podem invadir, né, a embaixada do Equador, tá? E aí o Assange se aproveitou dessa questão e também da conexão dele com o Rafael Correa, foi para a embaixada do Equador e ficou lá dentro, morando na embaixada 7 anos seguidos, tá? Enfim, para poder tentar fugir dessa perseguição jurídica aí da Inglaterra e dos Estados Unidos. E aí, em 2019, ele acabou expulso. Por quê? Porque mudou o presidente do Equador, inclusive o Rafael Correa acabou também sendo praticamente expulso do Equador, pela direita do Equador, pela direita golpista que a gente tem aqui na América Latina, e teve que se refugiar na Europa. Ele hoje parece que mora na Bélgica, tá? E aí, enfim, é isso, né? Todo presidente que tenta fazer alguma coisa aqui realmente relevante para o país aqui na América Latina, ou é perseguido, ou acaba preso, ou acaba morto, ou acaba, né, enfim, porque a gente tem essa direita aqui extremamente violenta, extremamente subserviente aos Estados Unidos, né? E no Equador não é diferente. Inclusive hoje o Equador, depois que o Rafael Correa saiu, entrou esse presidente atual, que inclusive foi o que expulsou o Assange, chama-se, se não me engano, Lenín Moreno, o nome dele.
o Equador agora está aí de novo, enfim, né, as voltas com gangues lá, enfim, o país está totalmente, né, enfim, está o caos lá, porque essa é a direita da América Latina, né? Enfim, e aí ele ficou então até 2019, quando ele foi expulso e foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Londres e está lá até hoje. Então, ou seja, já está 5 anos, quer dizer, 7 mais 5, está 12 anos aí nessa situação absurda, né? Se contabilizar, porque em 2012 que ele entrou, então são 12 anos, tá? Enfim, em 2022 a Inglaterra aprovou uma extradição para os Estados Unidos, a pedido do governo dos Estados Unidos, e parece que tem uma série de ilegalidades nisso aí, como sempre acontece nesses casos, né? Porque os Estados Unidos e a Inglaterra, etc. e tal, eles tratam quando eles conseguem detectar algum tipo de por exemplo, né, de divulgação de algum documento secreto de algum governo que não interessa para eles, eles divulgam na hora e protegem a pessoa e tudo mais. Quando fazem com eles, eles querem prisão perpétua, etc. e tal. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso aqui, tá? E no final das contas, a luta hoje é para que essa extradição seja anulada, né? E tinha um processo marcado para o mês passado, dia 20 de fevereiro, né? E o processo não aconteceu porque parece que o Assange ficou doente, né? Teve um problema de saúde lá e acabou não podendo ir na audiência. E a audiência foi remarcada agora para o final de março, não tem data definida aí, não tem data divulgada na mídia, mas parece que vai ser agora, né, no final de março, para ver se ele consegue eliminar essa extradição aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos chegar aqui na leitura aqui de alguns trechos, para depois passar para os livros e finalizar com a reflexão justamente sobre esses aspectos do poder aí, mas também junto com a leitura aqui dos trechos, né, como a gente sempre faz, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Do esquerda.net, tá? E aí diz o seguinte: decisão sobre recurso de Assange contra extradição é adiada para março. Tribunal Superior de Londres alegou necessitar de mais tempo para analisar os fatos. Se o recurso for recusado, Julian Assange, que poderá ser sujeito a um máximo de 175 anos de prisão nos Estados Unidos, ou até mesmo a pena de morte, já só poderá recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Essa notícia é do dia 22 do mês passado, tá? E aí diz aqui, né, esta quarta-feira e tal, no final do mês passado, né, no segundo dia de audiências no Supremo Tribunal de Justiça, os juízes, isso lá na Inglaterra, né, anunciaram que a decisão sobre a possibilidade de Julian Assange recorrer contra a sua extradição para os Estados Unidos foi adiada para março. Se o recurso no âmbito do quadro legal britânico for recusado, Assange só poderá recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, tá? Que é o TEDH. Caso o STJ decida a favor do jornalista, o STJ inglês, né? Caso o STJ inglês decida a favor do jornalista, o fundador do Wikileaks continuará preso enquanto o caso é preparado, o que se prolongaria pelo menos até o final deste ano, tá? Então, quer dizer, mais um ano de sofrimento aí para o Assange, né? São 12 anos já nessa batalha, aí, nessa luta. E aí a matéria diz sobre o australiano, ele tem 53 anos, né? Pesa a acusação de ter publicado mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos, nomeadamente no Iraque e no Afeganistão, a partir de 2010, tá? E tem uma série de denúncias ali, vídeos, né, de helicópteros dos Estados Unidos matando civis no Iraque, né, que é uma coisa que eles usam muitas vezes para poder invadir outro país, eles mesmos vão lá e fazem, né? Inclusive, vale lembrar aqui, porque eu estou citando o Iraque, vale lembrar que a acusação feita na época, e existem algumas acusações também envolvendo o governo Bush, tá, feitas pelo Assange, mas enfim, a acusação na época era a de que o Iraque estaria, enfim, montando uma bomba atômica, né? E depois a ONU foi lá, fez, né, averigou, né, e viu que não tinha nenhum indício de uma montagem de bomba atômica. Os Estados Unidos invadiram assim mesmo, destruíram o país, sequestraram o presidente, mataram o presidente, né, eles executaram o Saddam Hussein, e enfim, enforcaram, né, o cara e acabou, é isso aí mesmo, entendeu? E, então assim, é um negócio realmente inacreditável, né? E aí, para finalizar, pessoal, a notícia aqui do esquerda.net: em frente ao Supremo Tribunal de Justiça em Londres, concentraram-se centenas de pessoas de várias faixas etárias e inúmeras nacionalidades. Lá dentro, a sala de audiência estava tão cheia que a maioria dos meios de comunicação social teve de se contentar com uma ligação de vídeo ou áudio, tá?
E aí tem mais algumas coisas aqui, mas o mais importante está aqui no final, fala que o Assange está passando por um problema, né, de saúde lá, e por isso foi a audiência foi adiada, né? E a esposa dele, né, chama-se Stella Assange, tem uma página no Instagram, quem quiser, né, é só procurar lá, pesquisar que vai achar. Stella com S, S-T-E-L-L-A, tá? Stella Assange. E ela dá o seguinte depoimento aqui, né? Ela diz que está convencida de que se o fundador do Wikileaks for extraditado, ele vai morrer nos Estados Unidos. Não acreditem ela diz, né? Não acreditem nas garantias que os Estados Unidos deram de que o vão tratar bem, avisou o jornalista na semana anterior. Se ele for enviado para lá, será metido num buraco e nunca mais será visto. Certo? Os advogados de Assange destacaram os riscos para a segurança do seu cliente, apontando também para ameaças externas. Existe um risco real de ações extrajudiciais contra ele por parte da CIA e de outras agências. Tá? De acordo com Stella Assange, com os advogados dos jornalistas, os serviços secretos norte-americanos, com a aprovação de Mike Pompeo, antigo chefe da CIA e secretário de Estado do ex-presidente Donald Trump, tensionam raptar ou mesmo assassinar o fundador do Wikileaks. Certo, pessoal? E os Estados Unidos não negam a possibilidade de uma pena de morte, tá? Dizem que isso aí, inclusive, é possível mesmo, tá? E a matéria diz o seguinte ainda aqui: a possível condenação de Assange também é dissonante com a argumentação dada em 2021 pelo Departamento de Justiça inglês, quando garantiu a Londres que salvaguardaria a integridade física e psicológica e o bem-estar de Assange durante o processo judicial e posterior condenação no seu território. Foi esta garantia que permitiu aos britânicos dar luz verde à entrega do jornalista, que tinha sido inicialmente rejeitada por razões humanitárias. Tá? E aí eles comentam ainda que o fundador do Wikileaks, o Julian Assange, está a ser processado por um crime político, afirmou o advogado Ed Fitzgerald perante o STF. O jurista explicou que o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Reino Unido estipula, quer dizer, existe um tratado bilateral, tá, entre os dois países, que estipula que um suspeito não pode ser extraditado por um crime de natureza política, certo? E aí o advogado conclui, é um abuso do processo pedir a extradição por razões políticas, tá? Então tem bastante coisa aqui mais, mas enfim, isso aqui é mais para resumir. O fato concreto é o seguinte, pessoal, vamos chegar aqui no segundo link, tá? Que é o link da Agência Brasil, também tem algumas informações importantes aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, né, que são 14 anos lutando contra as autoridades dos tribunais ingleses, tá? E eles argumentam que os vazamentos colocaram em risco a vida dos seus agentes, isso os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos argumentam que os vazamentos colocaram em risco a vida de seus agentes e que não há desculpa para esse crime, né? Os apoiadores de Assange o aclamam como um herói anti-establishment e um jornalista que está sendo perseguido por expor as irregularidades dos Estados Unidos. Tá? Do lado de fora da Alta Corte de Londres, uma multidão grande e barulhenta se reunia cantando apenas uma decisão, nenhuma extradição. Tá? Então existe essa questão aí também, né? Os Estados Unidos estão argumentando que essa exposição dos documentos secretos do Estado, né, dos Estados Unidos, acabou colocando em risco ali a vida, ou enfim, né, o funcionamento ali de vários integrantes das forças especiais, da CIA, do FBI e tudo mais. O fato concreto é o seguinte: isso coloca em questão, em primeiro plano, a discussão dos limites do poder e dos limites da divulgação de informações pelo jornalismo, inclusive, né? E essa é uma questão que o Julian Assange também trabalha nos livros e tal, vai discutindo ali qual é o limite, né, de disposição das informações, e eles têm ali a cautela de colocar sempre informações de interesse público, portanto, que estão ligadas a governos e grandes empresas, né, e a políticos que são ali, ou que não são, às vezes não são nem governo, mas que são ali, estão pleiteando algum cargo, ou estão envolvidos em alguma questão ali ligada aos governos e tudo mais, tá? E isso é importante porque existe essa tendência que a gente tem visto aí, já falei aqui, fiz vídeo falando sobre a questão do suicídio do PC Siqueira, né, e daquela outra menina, quer dizer, que tiveram a sua vida privada exposta. Então é radicalmente diferente você ver um grupo, né, que se interessa em vender
informações privadas das pessoas, fofoquinha, idiosincrasias, bobagenzinhas privadas, e outro que está ali fazendo uma coisa realmente séria, realmente importante para, né, a sociedade, para o futuro aí da liberdade de informação, que é divulgar esses crimes cometidos por poderosos, né? Agora, ao mesmo tempo, o caso Assange é muito característico, né? Porque eles vão sempre aonde? Em picuinhas privadas, inventam alguma questãozinha ali privada para poder divulgar e queimar o filme do cara, né? E aí ele fica ali como se, né? E aí um monte de gente começa, né, a criticar, a questionar e tudo mais. E outro detalhe, né, que eu já falei aqui no início, mas vale repetir: quando esse tipo de situação acontece contra governos que são adversários dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, isso interessa para eles. Né? Se um agente russo, por exemplo, divulgar uma informação, né, sobre a Rússia, uma informação secreta, isso eles vão divulgar com certeza, vão trabalhar isso ali de uma maneira, vão até proteger e tudo mais, dizer que é fonte, etc. Né? Quando fazem com eles, eles querem que extradite para lá para poder botar na cadeia. Né? Então, enfim, é a democracia autoritária. Né? Enfim, isso aqui eu já falei, né, que é a questão do Equador, que eles estão falando aqui, né? E aí os advogados do Assange vão argumentar que o indiciamento de Assange é politicamente motivado e marca um ataque à liberdade de expressão, tá? E aí, olha só, ele está tendo o apoio de muita gente bacana também, tá? Entre os apoiadores do Assange estão a Anistia Internacional, grupos de mídia que trabalharam com Wikileaks e políticos da Austrália, seu país de origem, nasceu na Austrália, tá? Incluindo o primeiro-ministro Anthony Albanese, que na semana passada votou a favor de uma moção pedindo seu retorno à Austrália. Tá? E aí, aqui diz uma coisa importante também, que é o seguinte: o Wikileaks ganhou destaque pela primeira vez em 2010, quando publicou um vídeo militar dos Estados Unidos mostrando um ataque de helicópteros Apache em Bagdá, em 2007, que matou uma dúzia de pessoas, incluindo 2 equipes de reportagem da Reuters, tá? Que é uma agência de notícias internacional, né? Então, assim, quando acontece de um país inimigo dos Estados Unidos, se eles matam, né, enfim, militares, eles já sofrem punição. Então, se eles matarem um jornalista ou matarem civis e tudo mais, aí sim que eles viram realmente alvo, não só alvo do exército, mas alvo também de campanha midiática, etc. e tal. Mas os Estados Unidos podem fazer, pode matar civil, pode, enfim. Teve inclusive né, vocês devem lembrar, quem acompanha aí essas questões, a denúncia na época da prisão de Abu Ghraib, né, que tinha ali tortura todo dia, né, os soldados estadunidenses amarrando ali os presos e puxando como se fossem animais e tal, quer dizer, né, então, enfim, é um negócio aí que eles se colocam como democracia, exemplo, blá blá blá, mas no final das contas são praticamente idênticos, né, a esses bandidos, ou enfim, aos inimigos ali que eles muitas vezes questionam, tá? E para finalizar, pessoal, a notícia aqui da Agência Brasil diz: em seguida, o site divulgou milhares de arquivos secretos e telegramas diplomáticos que revelaram avaliações altamente críticas dos Estados Unidos sobre líderes mundiais, desde o presidente russo Vladimir Putin até membros da família real saudita. Tá? E vocês vão ver que tem inclusive documentos secretos que eles vazaram que dizem respeito ao Brasil e a planos, né, para poder controlar a política brasileira, tá? Mas eles são pelo respeito à soberania, pelo respeito à diversidade, blá blá blá, né? Tudo conversa fiada, né? Mas enfim. E aí, pessoal, mais um detalhe também que eu acho importante, antes da gente passar para os livros, tá? Rapidinho. O último link aqui que eu troco com vocês é o do Outras Palavras, tá? Que diz aqui: o destino de Assange e o fim do jornalismo. Criador do Wikileaks prepara o último esforço para evitar a extradição aos Estados Unidos. Processo é sucessão de abusos e sua eventual condenação significará a ruptura final do Ocidente com o jornalismo que ousa investigar as engrenagens do poder. O texto é do Chris Hedges, tá? Então, enfim, tem muita coisa legal aqui, não vai dar tempo de falar tudo, tá? Mas só o primeiro parágrafo para poder aqui, né, ilustrar essa questão específica que está acontecendo agora, tá? Se Julian Assange não tiver autorização para recorrer da sua extradição para os Estados Unidos perante um painel de 2 juízes na Suprema Corte do Reino Unido, em Londres esta semana, não lhe restará qualquer recurso no sistema jurídico britânico.
Os seus advogados podem pedir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uma suspensão da execução ao abrigo da regra 39, que é concedida em circunstâncias excepcionais e apenas quando existe um risco iminente de dano irreparável, mas está longe de ser certo que o Tribunal Britânico concorde, até porque os Estados Unidos, a Inglaterra é parceira dos Estados Unidos em quase tudo ali, né? Pode ordenar a extradição imediata de Assange antes de uma instrução ao abrigo da regra 39, ou pode decidir ignorar um pedido do Tribunal de Direitos Humanos para permitir que Julian Assange tenha o seu caso ouvido pelo tribunal, tá? Enfim, pessoal, e aí existe aqui, né, o crime de Julian Assange é ter publicado documentos confidenciais, mensagens internas, relatórios e vídeos do governo dos Estados Unidos e dos militares dos Estados Unidos em 2010, que foram fornecidos pela denunciante do Exército dos Estados Unidos, Chelsea Manning. Você deve lembrar desse caso também. Agora, olha só, o resuminho final aqui. Este vasto acervo, né, são milhares de documentos, de material, revelou massacres de civis, torturas, assassinatos, a lista de detidos na Baía de Guantánamo, que inclusive é uma questão completamente absurda ali. Os Estados Unidos mantêm uma prisão dentro do território cubano, né, uma prisão meio que internacional, mas que enfim, gerida por eles ali, e sem nenhum tipo de monitoramento por instâncias externas e tal. É um negócio assim, é uma coisa ditatorial mesmo, né? No nível, inclusive, perverso, né? Que é essa coisa de ficar ali, eles estão num país vizinho, né, com uma prisão e controlando um espaço ali. O Caetano Veloso já fez uma música sobre isso também, tá? E aí, continuando aqui, o restante dos documentos e as condições a que foram submetidos, bem como as regras de engajamento no Iraque. Aqueles que perpetraram estes crimes, incluindo os pilotos de helicóptero dos Estados Unidos, que mataram a tiro 2 jornalistas da Reuters e 10 outros civis, ferindo gravemente 2 crianças, foram registrados no vídeo Collateral Murder e nunca foram processados, certo? Julian Assange expôs o que o Império dos Estados Unidos procura apagar da história. A perseguição a Julian Assange é uma mensagem sinistra para o resto de nós. Desafiam o Império Americano, exponham os seus crimes e, sejam quem forem, venham de que país vierem, vivam onde vierem, serão perseguidos e levados para os Estados Unidos para passarem o resto da vida num dos sistemas prisionais mais duros do mundo. Se Julian for considerado culpado, isso significará a morte do jornalismo de investigação sobre o funcionamento interno do poder do Estado, tá? Então, pessoal, tem muitas informações, talvez não dê tempo nem de falar tudo aqui no vídeo de hoje, se não der eu faço outro vídeo sobre isso, tá? Mas o fato é que esse livro aqui do Noam Chomsky, o 11 de setembro, ele também discute uma série de questões ligadas a esse caráter autoritário e praticamente ali intocável, dos crimes de Estado cometidos pelos Estados Unidos. Eles são inclusive condenados em instâncias internacionais, não cumprem, não estão nem aí, quer dizer, e aí eles acabam criando uma lógica que é uma lógica de um anti-exemplo, e ao mesmo tempo invadem os países, fazem tudo que a gente discute aqui o tempo todo, tá? E o Chomsky fala disso muito bem aqui nesse livro. Eu tenho esse livro aqui também, que eu não li inteiro, mas li bastante coisa aqui, tem muita coisa interessante também, tá? Que é um livro, Julian Assange, Herói ou Vilão, Wikileaks, Bastidores do Poder, do Sérgio Pereira Couto, tá? É um brasileiro, escreveu esse livro aqui. E aí tem alguns trechos aqui, pessoal, que eu acho interessante de trocar com vocês, porque explica um pouquinho, do que é essa situação do Assange lá, tá? Ele explica aqui o nome, o surgimento da palavra Wikileaks, que deriva de um termo wiki, que tem a ver com velocidade, é um termo havaiano, tá? Que é o mesmo link, é o mesmo prefixo ali, do Wikipedia, tá? Que é essa enciclopédia da internet. E ele diz aqui, o site foi lançado, o Wikileaks, foi lançado em dezembro de 2006 e é administrado pela The Sunshine Press, uma organização sem fins lucrativos, fundada por militantes dos direitos humanos, jornalistas investigativos, tecnólogos, advogados e o público em geral interessado em assuntos que ameacem de uma forma ou de outra o bem-estar do planeta, tá? O que mais aqui, pessoal? Tem mais umas coisas interessantes que eu acho legal de trocar com vocês, que é o seguinte, vamos lá, tá? Agora vamos passar por alguns exemplos de documentos que foram divulgados pelo Assange, tá? Inclusive ligados ao Brasil, olha só. E aí eu vou tentar fazer mais um vídeo, porque não vai dar tempo de fazer tudo nesse vídeo, mas eu faço mais um aqui para finalizar, tá, as informações e a reflexão sobre o Assange.
Mas vamos lá, então aqui na página 20 ele diz o seguinte, tá? Olha só isso aqui, porque isso aqui ajuda muito a entender o que é a direita brasileira, né? O que é você bolsominion, né? Que começou a dizer que, né, o PSDB é de esquerda, o Temer é Dilma. Presta atenção nisso aqui, tá? Documentos enviados a Washington mostram que o então candidato à presidência do Brasil, José Serra, do PSDB, prometeu em dezembro de 2009 que, se fosse eleito, tomaria medidas para satisfazer os interesses das petroleiras americanas na exploração do pré-sal. Certo? O serviço diplomático americano disse que previa a ascensão do Brasil como um fator importante no mercado de petróleo por causa das recentes descobertas. Vale lembrar que na época, quem não lembra disso, né, quando o Lula descobriu o pré-sal, o George Bush pegou o avião e veio para cá visitar o Lula, né? Coisa que eles não fazem nunca, só realmente numa situação extra ali e tal. E na época, quando ele veio, quando aconteceu isso, eu falei, ó, o cara veio aqui, pegou o aviãozinho lá, republicano, veio cheio de marra, né? Veio aqui para visitar o Lula. Então, quer dizer, esse negócio de pré-sal deve ser maior do que parece, né? E realmente era, tá? E aí, como vocês podem ver, isso aqui é o retrato do complexo de Poodle, do neomazombismo da direita brasileira. José Serra, então, candidato lá, que perdeu inclusive para o Lula, né? Ou para Dilma, eu acho. Perdeu para o Lula e para Dilma, eu acho. Ele se comprometeu com os Estados Unidos de, se ganhasse a eleição, ó, tá escrito aqui, tomaria medidas para satisfazer os interesses das petroleiras americanas na exploração do petróleo brasileiro, do pré-sal, né? Essa é a direita brasileira, certo? E aí, vamos lá, o que mais aqui, pessoal? Na página 22, deixa eu ver o tempo aqui, na página 22 também tem um outro caso envolvendo o Brasil, tá? Diz o seguinte: telegramas também mostram que entre 2004 e 2005, os Estados Unidos pressionaram o Brasil a assinar um acordo bilateral para dificultar o trabalho do Tribunal Penal Internacional e garantir imunidade judicial aos cidadãos americanos, principalmente militares que estivessem no país. Quando o governo brasileiro recuou, que era o Lula na época, não era o Serra, né? Se fosse o Serra, aceitava, ajoelhava, beijava o pé do cara, e enfim, né? Quando o governo brasileiro recuou, os Estados Unidos cortaram o subsídio para treinamento de militares estrangeiros no Brasil, obrigando o país a diminuir o número de homens nas Forças Armadas, tá? E aí tem vários outros exemplos aqui, tá? Então, pensem bem, né? São 700 mil documentos, eu estou citando 2 aqui. Na época teve, inclusive, eu lembro que documentos acusando jornalistas brasileiros de fazerem jogo duplo, né, com o governo dos Estados Unidos e tudo mais. Quer dizer, essa é a direita brasileira, né? Então, assim, essa questão do Assange é uma questão muito importante, tá? E, bom, diz respeito não só à liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, o papel no sentido mais amplo aí do que é o jornalismo e tudo mais, mas também há questões políticas, questões envolvendo acordos escusos que muitas vezes acontecem e que a gente nunca tem conhecimento. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, a grande mídia, a mídia de massa, não informa essas coisas, porque, muito pelo contrário, ela está ali, na verdade, dentro do jogo, né? Vocês vão ver, eu vou citar outros casos aqui no outro livro do Assange, no próximo vídeo, e vocês vão, enfim, entender que tem várias questões aqui ligadas, inclusive à imprensa dos próprios Estados Unidos, tá? E aí a gente então completa aqui essa reflexão sobre o Assange para finalizar aqui, né? Não só a reflexão dos livros, mas também essa reflexão filosófica sobre liberdade de imprensa e tudo mais, inclusive com comparações com algumas figuras aqui do Brasil, Juiz Moro, por exemplo, no próximo vídeo. Beleza? Então a gente se fala amanhã aí, grande abraço, tamo junto, fui.